Confúcio ou Kaung-Futsu, nasceu em meados do século VI, mais precisamente em 551 a.C. e segundo fontes antigas, teria sido no dia 27 de agosto, em Tsou, uma pequena cidade no estado de Lu, hoje Shantung. Sua família era descendente dos Shan, a segunda dinastia da China antiga, uma família nobre, mas viviam sem recursos, pois o regime imperial estava em decadência. Seu pai, Xu Lianhe, antes magistrado e guerreiro de certa fama, tinha 70 anos quando se casou com a mãe de Confúcio, uma jovem de 15 anos chamada Yin Shengtsai, que diziam ser descendente de Po Xiyin, o filho mais velho do Duque de Zhou, membro da família da terceira dinastia da China antiga. Dos 11 filhos, Confúcio era o mais novo. Seu pai morreu quando ele tinha 3 anos de idade, o que o obrigou a trabalhar desde muito jovem para ajudar no sustento da família. Por viver num ambiente de grande pobreza, não pôde ser ensinado por mestres com regularidade durante a infância. Desde jovem, era bastante religioso e tornou-se autodidata nas letras, música e arte dos arqueiros. Aos 15 anos, resolveu dedicar suas energias em busca do aprendizado. Em vários estágios de sua vida, empregou suas habilidades como pastor, vaqueiro, funcionário público e guarda-livros. Aos 19 anos, Confúcio se casou com uma jovem chamada Shi Kuan, com quem teve um filho, Kaung Li. Em pouco tempo foi nomeado para um cargo de natureza administrativa no seu estado, ganhou destaque por realizar as suas atividades com grande zelo e eficiência. Quais eram as ideias de Confúcio? No século VI a.C. a China se constituía num estado anarquista e com falta de segurança. Não existiam leis gerais ou figuras de autoridade. Tendo vivido por muito tempo em meio à miséria, o filósofo desenvolveu o desejo por uma posição de destaque. Contudo, o quadro da miséria fez com que ele gradualmente fosse sendo sensibilizado. Em um dado momento, ele não tinha mais o foco em conquistar posições de destaque e sim em ajudar a melhorar a vida do seu povo. Confúcio passou a se dedicar a apresentar os princípios filosóficos que desenvolveu entre os jovens. Ele criou uma escola para eles, visando instruí-los a respeito da justiça e do que faz um bom governo. No início, os alunos eram os próprios amigos do filósofo, boa parte deles com a mesma idade de Confúcio. Não demorou para que a fama dele se espalhasse, tornando-o reconhecido como um respeitado mestre. O filósofo jamais recusava um aluno, independentemente das suas condições financeiras. Bastava que o aluno demonstrasse inteligência e esforço para que pudesse frequentar as aulas. Confúcio desejava que a guerra e a miséria fossem substituídas pela boa vontade, felicidade e a paz. Segundo Confúcio, o ser humano é bom por natureza. O pensador chinês rompe com a concepção aristocrática de homens superiores e inferiores. Ele dá um sentido moral e independente de sua condição de nascimento uma pessoa deve procurar se aperfeiçoar moralmente. Que virtudes o ser humano deve cultivar? Sabedoria, sentido de responsabilidade, benevolência, sentido de humanidade, e a capacidade de se colocar no lugar do outro. Por que devemos nos preocupar com os demais? É nosso dever. O homem verdadeiramente moral não faz esta pergunta. A segunda resposta seria o pacto social. Eu me comporto bem e espero que os outros se comportem bem comigo e assim podemos viver em sociedade. Técnica de ensino de Confúcio. Os alunos chamavam seu mestre de Kaung-Futsu, o mestre Kaung. No mundo ocidental, ele passou a ser chamado de Confúcio. O filósofo almejava ocupar um cargo administrativo mais elevado para que pudesse colocar suas ideias em prática. Contudo, os governantes consideravam essas ideias perigosas. Confúcio desenvolveu uma técnica de ensino bastante revolucionária para o período, a base estava no diálogo informal. Os pequenos grupos logo se tornaram inúmeros discípulos. Na sua escola, oferecia para seus alunos a possibilidade de estudar profundamente história, filosofia e literatura. Os alunos eram treinados para seguir carreira política. Estudar na escola de Confúcio passou a ser um sinônimo de ascensão na vida. O exílio. Aos 51 anos de idade,
Confúcio obteve um posto oficial no estado de Lu. Mas, ele demitiu-se do cargo poucos anos depois, aos 54 anos, visto que os seus ideais políticos não foram bem recebidos pelo rei, abandonando assim o estado de Lu, dizendo que não queria confundir-se com aqueles cujas ideias e conceitos de valor ele não podia compartilhar, obrigando-se ao exílio. Assim, ele começou a viajar por diversos reinos, em busca de um soberano que compreendesse suas ideias políticas e o deixasse aplicá-las na prática. Sua busca não obteve êxito, todavia, viajando e conversando, atraiu muitos discípulos, impressionados com sua sabedoria e a elevação de seu caráter. Suas ideias expandiram-se pelo país e por toda a China. Durante 14 anos, ele viajou por 7 reinos. Observação: disse Confúcio ter sofrido um atentado ao passar pelo estado de Song. O ataque foi empreendido por um nobre chamado Wan Teui, que considerava o filósofo como um corruptor de jovens. Confúcio, política e ética. Confúcio tinha uma ideia política bastante conservadora. Ele buscava o retorno às instituições dos primeiros tempos da dinastia Zhou. Nesse modelo, a organização familiar se confundia com a estatal. O filósofo acreditava que o governante precisava se esforçar para que o povo vivesse em paz. Caso não conseguisse manter a paz, deveria ser substituído e poderia ser usada a força para essa mudança. Segundo Confúcio, um bom governo se baseava na preocupação do bem-estar, na felicidade dos indivíduos, no bom exemplo do uso do poder e na confiança na bondade humana. Também alertava que os governantes deveriam estar atentos ao que chamamos hoje de bem comum. Igualmente, o povo teria direito de se rebelar, caso visse que seus interesses não estavam bem defendidos. Os ensinamentos de Confúcio tinham como base a ética. Havia forte ligação com a previsão de normas de conduta. Ele acreditava que deveria haver esforço constante para o cultivo da própria pessoa e construção da harmonia social. Confúcio esteve em íntimo contato com o povo e pregou a necessidade de uma mudança total do sistema de governo por outro que se destinasse a assegurar o bem-estar dos súditos, pondo, em prática, processos tão simples como a diminuição de contribuições ou abrandamento das penalidades. Nova aristocracia. Uma ideia bastante forte no trabalho de Confúcio era de criar uma aristocracia baseada apenas no mérito pessoal. Os aristocratas mereceriam esse status, não seria algo relacionado somente à nobreza militar hereditária. O falecimento. Ao completar 68 anos, Confúcio decidiu voltar ao estado de Lu, para sua terra natal, Khufu, para retomar seu trabalho na escola. Manteve-se lecionando e sendo influente em temas políticos por meio de seus discípulos até sua morte em 479 a.C., aos 72 anos. Seus discípulos se dividiram em 8 seitas. Após sua morte, Confúcio recebeu o título de Senhor Propagador da Cultura, Sábio Supremo e Grande Realizador, nome que se encontra registrado em seu túmulo. Ao contrário de profetas de religiões monoteístas, Confúcio não pregava uma teologia que conduzisse a humanidade a uma redenção pessoal. Pregava uma filosofia que buscava a redenção do Estado mediante a correção do comportamento individual. Tratava-se de uma doutrina orientada para esse mundo, pregando um código de conduta social e não um caminho para a vida após a morte. Os princípios de Confúcio tinham base nas tradições e crenças chinesas comuns. Favoreciam uma lealdade familiar forte, veneração dos ancestrais, respeito com os idosos e a família como a base para um governo ideal. A sua teoria baseava-se num critério mais realístico, onde a prática daria uma possibilidade real aos praticantes de sua doutrina viverem em harmonia. Apregoava a criação de uma sociedade capaz, culturalmente instruída e disposta ao bem-estar comum. A sua escola foi sistematizada nos seguintes princípios. 1. O Ren. O conceito central do confucionismo é o Ren, que pode ser traduzido como humanidade, bondade, benevolência ou virtude. O Ren enfatiza a importância das relações humanas e o tratamento adequado dos outros. Ele busca cultivar qualidades como empatia, respeito, cortesia e responsabilidade. 2. Li. O Li refere-se aos rituais e etiquetas adequados que regem a conduta social.
Ele abrange uma ampla gama de práticas, desde rituais religiosos até regras de etiqueta cotidianas. O Li desempenha um papel fundamental na manutenção da ordem social e na promoção da harmonia entre as pessoas. 3. Xiao. O Xiao representa a reverência filial e o respeito pelos pais e idosos. É considerado um dever fundamental dos filhos cuidar e obedecer aos seus pais, bem como honrar os ancestrais. O respeito pela autoridade e pela autoridade familiar é uma característica importante do confucionismo. 4. Junzi. O Junzi refere-se ao homem nobre ou ao cavaleiro virtuoso. É uma figura ideal que busca a excelência moral e intelectual, adotando uma postura ética em todos os aspectos da vida. 5. Zong-shu. O Zong significa lealdade e o Shu representa a reciprocidade. Esses princípios são enfatizados como valores essenciais nas relações sociais. A lealdade é vista como uma virtude fundamental para o bem-estar da comunidade, enquanto a reciprocidade enfatiza tratar os outros da maneira que gostariam de ser tratados. 6. Wen e Wu. O Wen refere-se à cultura e à educação, enquanto o Wu refere-se à força militar e habilidades físicas. O confucionismo enfatiza a importância de equilibrar a educação intelectual e moral com a capacidade de defender a justiça e a ordem, buscando um equilíbrio entre sabedoria e coragem. A aspiração de Confúcio era a criação de uma sociedade culturalmente instruída e empenhada pelo bem-estar comum. Para que isso fosse alcançado, o ser humano deveria buscar estas virtudes essenciais: amor ao próximo, ser justo, ter comportamento condizente com os valores morais, ter consciência da vontade dos céus, cultivar a sabedoria e a sinceridade. O confucionismo acredita que se as relações sociais estiverem harmônicas, a relação com o universo estará equilibrada e todos os seres viverão felizes e em harmonia. Nesse sentido, procura disciplinar todo tipo de relação social, a começar na família, que via como a base para a humanidade. Discípulos e legado. Ao longo do tempo, o confucionismo passou por diversas mudanças. Triunfou na China por volta do século II a.C., sendo suas ideias adotadas como filosofia oficial do Estado durante a dinastia Han. O conhecimento dessas ideias passou a ser uma das principais qualificações exigidas de funcionários públicos, que eram selecionados por meio de concorridos exames e que eram encarregados de manter a harmonia no império. Apesar de muitos considerarem o confucionismo como religião, na verdade, não podemos considerá-lo como tal. Primeiro, porque não tem Deus, venera os ancestrais e reconhece a superioridade dos sábios. Segundo, porque não tem templos, cada lar é o templo onde se honram os antepassados da família. Só depois é que se iniciou a construção dos templos locais, mas sem o sentido do lugar destinado à veneração de um supremo. Terceiro, porque não tem sacerdotes, o chefe da família é automaticamente o sacerdote da família. Quarto, porque desconhece qualquer dogma ou livro santo, pode um só livro conter toda a sabedoria do mundo? Indagava Confúcio. Seu pensamento estava destinado a servir como orientação para uma vida melhor. O templo de Confúcio, na cidade de Qufu, atual província de Shantung, tornou-se, através dos séculos, local de veneração. Sua filosofia ainda exerce imensa influência sobre o pensamento e a mentalidade chinesa nos dias de hoje. Confúcio é, ainda, o mais influente filósofo chinês. Os adeptos de Confúcio estão espalhados por Taiwan, Japão, Singapura, Coreia do Sul, Malásia e República Popular da China. Estima-se em mais de 400 milhões o número dos seus seguidores. Mestre Confúcio é mais um integrante da grande fraternidade branca e serve no segundo raio, o raio dourado, que representa a segunda pessoa da Santíssima Trindade, também chamada o Filho. Seu complemento divino é Lady Souche, a Shoan deste raio de luz. Foi sucessor de Mestre Lanto, e seu retiro, o Templo da Precipitação do Raio Dourado, fica localizado no plano etérico no Royal Teton, planície do Wyoming, Estados Unidos. Esse foco ardente é consagrado à radiação, expansão e precipitação da vontade divina no mundo da forma.
Deste foco ardente partem as instruções necessárias para promover o progresso da humanidade. A filosofia de Mestre Confúcio se baseia na bondade humana e pode ser resumida na frase: não faça aos outros aquilo que não gostaria que fizessem a ti.